Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo João Victor. Sejam bem-vindos ao Estudo Espírita Casa de Francisco. Hoje nós vamos estudar o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Amai os vossos inimigos. O item é o 7 e o 8, que se refere ao tema: se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Bom, eu vou iniciar a leitura do Evangelho e depois eu vou fazer o meu comentário sobre o tema, certo? Vamos lá, vou começar. Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Tendes aprendido o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu vos digo para não resistirdes ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que quer vos tomar emprestado. São Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42 da Bíblia. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Por isso, a lei mosaica dizia olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. Mas Cristo veio e nos disse: retribuí o mal com o bem. E disse mais: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bate sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar o insulto do que em se vingar. E isso sempre por essa causa, que faz com que a sua visão não se transporte além do presente. Entretanto, é preciso tomar esta máxima ao pé da letra. Se não se opusesse um freio às agressões, logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança. Bom, eu vou terminar por aqui. Ainda tem mais para se ler. Se vocês quiserem ler o resto, aqui é na minha página 121, certo? Bom, meus amigos, nós, no nosso dia a dia, temos vários casos de insultos. Há vários casos em que a gente acaba por agredir algum irmão nosso. Frequentemente nós dizemos: não vai ficar assim, vai ter troco, você vai pagar caro por isso, você não deveria ter feito isso, você vai se arrepender. E parece que o mundo virou uma competição, onde quem passa mais por cima do outro é o melhor. Nós nos agredimos verbalmente, tanto quanto fisicamente às vezes,
E isso é simplesmente o efeito, é o efeito da manifestação do nosso orgulho sobre nós mesmos. Às vezes a gente quer demonstrar quem é o melhor. Quem é o melhor, quem deixa de estar certo, quem está certo. E Jesus veio aqui e nos disse que para que a gente possa retribuir o mal com o bem. E disse: se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe ainda a outra. E ao orgulhoso, às pessoas orgulhosas, essa máxima parece uma covardia. Como ele diz, essas pessoas não entendem que haja mais coragem em suportar uma ofensa do que em retribuir essa ofensa. Mas o orgulho é um veneno. O orgulho é um veneno que destrói o sentimento de caridade. Porque o orgulho é totalmente contrário à humildade. E sem a humildade nós não conseguimos ser verdadeiramente caridosos com o nosso próximo. A humildade nos faz suportar as ofensas com coragem, porque nos faz entender que só Deus é grande e poderoso, e nos faz ter fé no futuro, fé em Deus, e que só Deus é capaz de fazer alguma coisa, atingir nós. Nós não podemos dar importância às coisas fúteis do mundo, as sugestões bobas das pessoas sobre nós. Quem são elas para nos julgar? Elas não conhecem a nossa história. Não podemos dar ouvido a essas pessoas. Nós temos que ter um único objetivo, que é de fazer o bem ao próximo. Mas o que atrapalha verdadeiramente a nossa evolução são os nossos instintos materiais. Antigamente, na humanidade, na era paleolítica, nós vivíamos sobrevivendo, nós vivíamos de caça, a fim de procurarmos alimento para sobreviver. E ao decorrer da história, nós evoluímos, mas muitos dos instintos, eles percorreram a história junto com a humanidade. Nós ainda temos instintos físicos, nós temos instintos animais ainda. Um desses instintos é a raiva. E nós temos muita raiva no momento de ofensa, quando alguém nos ofende, quando alguém nos insulta, quando alguém mexe no nosso ego. Nós temos, às vezes, a ação de retribuir. Muitas vezes nós sentimos uma raiva descontrolável, nós perdemos o raciocínio, nós agimos com o sangue quente. Nós deixamos a carne, os nossos instintos materiais do nosso corpo ultrapassarem os instintos do espírito. E é isso que nos atrapalha muitas vezes. Nós temos que saber controlar os nossos instintos, os nossos impulsos. Nós temos que valorizar mais o espírito do que a carne. Bom, mais pra frente, ele diz assim: para que a gente possa dirigir os nossos olhares para frente. Quanto mais vos eleveis pelo pensamento acima da vida material,
menos sereis magoados pelas coisas da terra. Então, meus amigos, que a gente possa sempre olhar para frente, a fim de que as coisas da terra não nos pareçam tão importantes quanto as coisas do céu. Nós temos que controlar os nossos instintos, nós temos que escutar, nós temos que aprender o que Jesus veio aqui nos ensinar. Bom, nós temos que decepar o orgulho da humanidade. Nós ainda estamos mergulhados porque o orgulho se alastrou tanto na humanidade. O egoísmo cresceu de uma forma tão grande que muitas vezes ser humilde é difícil. Mas nós temos que ser humildes. A humildade e o orgulho são lados opostos. Para combater o orgulho, nós temos que ser humildes. Muitas vezes o orgulhoso pensa: e a minha honra? Onde estará a minha honra se eu ficar calado de uma situação de insulto contra mim? O que os outros vão pensar de mim se eu me calar? Eu vou ficar envergonhado? O orgulhoso muitas vezes pensa assim, porque a mente dele não se eleva a mais do que as coisas que estão na terra. Por isso que nós temos que desapegar das coisas. Temos que entender que a nossa essência, nossa verdadeira essência é o Espírito, não é a carne. As coisas da terra não são tão grandes quanto as coisas divinas. E nós somos irmãos, não podemos estar nos esmagando uns aos outros sem parar por querer ser o melhor. Nós temos que nos ajudar, nós temos que nos amar. É isso que Jesus veio aqui nos dizer. Nós temos que olhar para o outro, vendo o outro como irmão. E se alguém nos ofender, se alguém nos machucar, o outro tem os defeitos dele também. Jesus nos disse, quando ele estava sofrendo, quando ele estava na cruz, ele disse: Deus, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem. E muitos de nós, quando magoamos alguém com mal palavras, nós não sabemos o que estamos fazendo, ou nos falta ainda algum conhecimento. Bom, o tempo está acabando, infelizmente, o tempo é curto, mas eu quero deixar minha mensagem aqui de paz e que para nós nunca rebatermos o mal com o mal, e sim com o bem. Nós temos que multiplicar o bem. Se a cada ato ruim que alguém nos oferece nós retribuímos com o bem, e se a cada ato bom nós retribuímos com outro bom, no fim das contas só sobrarão atos de bondade no mundo. E o mundo será pura felicidade. Bom, o tempo está acabando. Amanhã quem fará o comentário será a Roberta Nunes. E é isso, eu queria deixar meu muito obrigado por mais uma vez ter a oportunidade de estar aqui fazendo o comentário sobre o Evangelho segundo o Espiritismo.
Paz e bem a todos. Uma boa noite.